A Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal, deu início ao cumprimento de mandados judiciais contra aliados do ex-presidente Bolsonaro, incluindo ele próprio, vem demonstrando uma série de inconstitucionalidades perpetradas aí pela Polícia Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós vimos que os indícios que motivaram essa ação, essa operação, incluiu aí 4 prisões preventivas de militares, né? Prática de militares, do presidente do PL. Foi basicamente o vídeo, dando base aí, ó, o vídeo de uma reunião na qual o então mandatário nacional e ministros, né, poderiam estar cogitando virar a mesa antes das eleições, quando teriam colocado em dúvida aí a legitimidade do pleito presidencial, no qual Bolsonaro acabaria derrotado. E segundo a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o digníssimo Alexandre de Moraes, inclusive assinou os despachos judiciais, haveria, portanto, indícios de tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito. O que qualquer advogado de início de carreira saberia explicar para o ministro, e se fosse o caso, não seria possível punir, porque a nossa legislação não considera crime a cogitação, diferente aí da tentativa, que vou explicar mais para frente aí. E segundo o advogado e criminalista, o professor de direito penal, o Lúcio de Constantino, existem aí 2 fases da concretização de crime. 2 não, 3 fases, né, da concretização de um crime. Uma delas é a cogitação, a outra é a preparação. E uma terceira, evidentemente, a execução. A mera cogitação, segundo o Código Penal, não é crime. É uma ideia. Mesmo a preparação é controversa. A execução, sim, é que seria punível. Um exemplo bem simples de ato punível seria aí um indivíduo preparar um cativeiro para ser usado em um sequestro, ou comprar aí algumas cordas, né, alguns apetrechos para amarrar o sequestrado, né, a vítima. Não é isso mesmo? Porém, caso não ocorra esse sequestro, né, foi cogitado, ou a tentativa, na verdade, cogitação e a preparação, né? Não teria havido aí crime, mesmo que cogitado, sem ter ocorrido aí realmente a tentativa. Observe que eu falei tentativa. A tentativa pressupõe o quê? Pressupõe que houve o início da execução, porém não se concluindo por circunstâncias alheias à vontade do agente, aquele que pretende fazer o sequestro, ou que iniciou o sequestro. E eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes colocou essa palavra lá no despacho para exatamente validar essas ações, essas operações da Polícia Federal, mas flagrantemente, sem nenhuma base para a fundamentação legal das peças juntadas aí nesse inquérito. Pelo menos aquelas tornadas públicas ou que foram liberadas para a defesa. O que se sabe até agora
é que nada do que veio a público não sugerem a necessidade de instauração de um inquérito policial. E um outro advogado, o criminalista Daniel Toneto, entende que a tentativa de golpe de Estado em si poderia ser crime, mesmo quando a derrubada do governo não acontece. Só que nesse caso específico aí de Jair Bolsonaro, no máximo teria aí ocorrido atos preparatórios, caso a justiça confirme aí a investigação da PF no final aí desse inquérito. Seriam, portanto, fatos atípicos criminalmente, pois estão aí ausentes as elementares dos artigos que descrevem os crimes em questão. Inexistindo aí a violência, bem como a minuta e a reunião por si só, não possuem o condão de configurar a grave ameaça. Sendo assim, estaria se falando de meros atos preparatórios, os quais não são puníveis criminalmente. Pelo menos o que predispõe aí a nossa legislação vigente no país. Eu até acrescento que nem atos preparatórios teriam nesse caso. Porque para ter ato preparatório, você teria que ter aí tanque nas ruas, né? Um pessoal já estipulado aí, já treinado para poder fazer acontecer, outros elementos para entrar aí. Para essa terceira fase seria aí a execução em si. Mas mesmo assim, não seria punível, não teria crime aí. E o Caio Coppola, ele fez aí um vídeo, né, fazendo uma análise sobre o silêncio de Jair Bolsonaro no depoimento que fez na Polícia Federal sobre esse inquérito que investiga aí essa suposta reunião. Na verdade, houve a reunião, mas o suposto aí é uma reunião do golpe, né? A reunião, ela aconteceu no dia 5 de julho de 2022 e teve acesso, quem teve aí, né, na verdade, acesso a esse conteúdo dessa reunião, percebeu que não tem nada que possa remeter à história de um possível golpe. E a gente observa nas falas aí de Jair Bolsonaro, tais como: ninguém quer virar a mesa, ninguém quer dar golpe, não é providência de força, não é dar tiro, não é colocar a tropa nas ruas, tocar fogo, metralhar. Então essas foram as falas mais contundentes dele ali naquela reunião, e que realmente não remete a nenhuma vontade, nem mesmo de fazer um decreto para garantir aí a lisura do pleito eleitoral. Ou seja, a verdade é que não existe fato para que motive aí um inquérito policial nesse nível. E se não existe fato, não existe um crime. E se não existe um crime a ser investigado, o que está acontecendo então é uma violação aos direitos pré-estabelecidos na Constituição Federal. E aí é que existe um crime praticado contra cidadãos que agem no seu estrito cumprimento da lei vigente no país. E ainda que ali naquela reunião estivesse sendo discutida alguma possibilidade
de decretar lá naquela época um estado de sítio ou outro remédio constitucional dentro da Constituição seria totalmente igual o estado de sítio, na verdade, né? Estado de necessidade ou outros remédios aí, seria totalmente lícito. Porque sim, se está previsto na Constituição, não há o que falar em ilegalidade. E outra possibilidade também, e que não é crime, seria aí, como falamos, a cogitação de alguma ruptura, mesmo que fosse legal, porém sem iniciar, sem colocar em prática, né? E o nosso arcabouço jurídico prevê exatamente aquilo que nós falamos aqui. Então, como eu disse aí, o Caio Coppola ele fez um vídeo esclarecendo exatamente como está aí na chamada dessa matéria, esclarecendo exatamente por que o Jair Bolsonaro ele preferiu a estratégia do silêncio nesse depoimento. Como outros também que foram ouvidos na Polícia Federal, não preferiu a estratégia. Primeiro, porque a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes não dispuseram aí de todas as bases, de toda a fundamentação aí que levou a isso. Que levou a esse inquérito. Pelo menos, né, analisando aquilo que foi entregue, não haveria possibilidade de instaurar um inquérito desse. Então, o que se falou é que ainda tem alguma coisa, né? Porque esse inquérito, eu não falei aí, mas ele é devido ao auxiliar do Bolsonaro aí, eu me esqueci o nome dele aqui, o Coronel Cid, né? O Coronel Cid, que fez uma delação, teria feito aí uma delação, e que dessa delação aí conseguiram esse vídeo e outros elementos que pudessem gerar essa suspeita e na verdade fundamentar a abertura desse inquérito. E como a Polícia Federal não dispôs de tudo, né, para que a defesa fizesse a sua estratégia ali, que o presidente Bolsonaro e os outros pudessem se defender, então houve plenamente estabelecido ou sugerido pela defesa e ficasse em silêncio, né, até que fosse disponibilizado todo o material para que a defesa fizesse uma análise ali e pudesse realmente os envolvidos depor da melhor forma possível. Então, essa foi a estratégia. E o Caio Coppola, ele explica muito bem aí o que foi que aconteceu. Então, vamos ouvir aqui o Caio Coppola. Fala pessoal, aqui é o Caio Coppola, comentarista político, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião sobre o silêncio do senhor Jair Bolsonaro em seu aguardado depoimento à Polícia Federal. Tem muito ruído nas redes sobre esse tema e eu acho que vale a pena pontuar, porque essa é, sem dúvida, a melhor estratégia de defesa para o ex-presidente, especialmente se ele for inocente. Seria muito legal saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E se você concordar com a minha análise, por favor, compartilhe o vídeo e marque algum amigo advogado para ele participar aqui da nossa discussão. Bom, vamos lá. Por que o silêncio é a melhor estratégia de defesa, né? Não seria melhor já colaborar de uma vez com as autoridades, esclarecer os fatos? Bom, nesse caso
excepcionalmente, talvez não. E não é muito difícil entender por quê. Bom, entre os críticos dessa investigação, o principal argumento é que o tal inquérito das milícias digitais, que deu origem a toda essa pescaria de provas, é um inquérito inconstitucional, ou seja, ele viola as regras do devido processo legal. Quem sustenta essa tese alega que as investigações não são de competência do STF e foram instauradas de ofício por um juiz potencialmente suspeito e com a agravante que isso se deu mesmo depois da manifestação expressa do Ministério Público Federal pelo arquivamento do processo por falta de provas. E olha só como a Folha de São Paulo descreveu esse fato em uma matéria especial sobre esse tema. Aspas aqui para a Folha. Moraes fingiu que não viu o pedido de arquivamento, deu um drible na Procuradoria-Geral da República e ordenou a abertura de outra investigação. Fecha aspas. Outro ponto aqui juridicamente controverso. O inquérito, que deveria investigar crimes contra o Estado de Direito, mistura ou confunde supostas ofensas à honra dos magistrados ou mesmo violações da sua privacidade com ataques à democracia e às instituições, que é coisa muito mais séria. Esse é o pretexto ou a justificativa do senhor Alexandre de Moraes para exercer tantos papéis diferentes no mesmo processo. Ele é vítima, ele é investigador acusador e é juiz. E essa situação também é fonte de profunda divergência entre os aplicadores do direito. Vejam só esse parecer da Procuradoria-Geral da República sobre um inquérito análogo, aquele inquérito das fake news. Então, aspas para a PGR, que é o órgão máximo do Ministério Público. Além de investigador e julgador, o ministro relator, Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados, que seriam, supostamente, ofensivos à honorabilidade e à segurança do STF, de seus membros e familiares. Não há como imaginar situação mais comprometedora da neutralidade e da imparcialidade dos julgadores, que são princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. Fecha aspas. Então, o questionamento aqui é muito óbvio. Será que essa é a melhor maneira de se defender a democracia? Driblando o Ministério Público, como descreveu a Folha, e com um juiz comprometido, como sugeriu a PGR? Será que isso é jogar dentro das 4 linhas da Constituição, para usar uma metáfora consagrada pelo ex-presidente? E vamos combinar também que às vezes parece que o senhor Alexandre de Moraes já formou o seu juízo de valor sobre os investigados, mesmo antes de processá-los e julgá-los. Basta analisar a linguagem, dos seus despachos. Por exemplo, aqui no dia 9 de janeiro de 2023, então um dia após o 8 de janeiro, ele já estava se referindo aos manifestantes como, aqui eu falo entre aspas, criminosos terroristas. É só ler a definição legal de terrorismo para saber que essa adjetivação ela não se aplica ao caso concreto. Mas enfim, o único controle interno para eventuais excessos praticados pelo senhor Alexandre de Moraes seria apelar ao próprio Supremo Tribunal Federal. Contudo, conforme a denúncia da Transparência Internacional naquele relatório sobre a corrupção no Brasil, o nosso país vive sob a influência de um, aspas aqui também, judiciário de coalizão, uma justiça marcada pela politização dos altos tribunais, supostamente em benefício do atual governo, que é adversário político do governo anterior. Pessoal, vamos até aos fatos aqui. O Lula está gravado em vídeo, dando tapinha no rosto de ministros do TSE e acabou de indicar 2 amigos e companheiros para o STF, descumprindo sua promessa de campanha. Então, é natural que essa situação ela gere algum tipo de desconforto para a defesa dos investigados que pertenciam ao governo anterior. Vamos lá. Outro motivo para o Bolsonaro se calar é o fato de que ele é investigado por crimes que ele provavelmente nunca praticou. Isso porque tentar abolir o Estado democrático de direito e tentar dar um golpe de Estado são delitos que só se configuram juridicamente se houver emprego de violência física ou grave ameaça. Ameaça aqui no sentido de uma coação moral a indivíduos ou grupos. Não é uma ameaça à democracia, não é isso. E pelo que a gente sabe até o momento, pelo que foi
aí seletivamente vazado para a imprensa até agora, não aconteceu nada disso. E só para fechar, é preciso que a gente tenha um olhar um pouco mais atento para as provas que foram apresentadas. Vamos lá. Críticas abertas ao processo eleitoral, mensagens de terceiros via WhatsApp e minutas apócrifas de decretos para garantia da lei e da ordem ou para Estado de defesa, a meu ver, no entendimento aí da maioria dos advogados que eu consultei, com os quais eu conversei, nada disso é suficiente para comprovar sequer uma intenção subversiva por parte do ex-presidente. E olha só que interessante, o próprio conjunto indiciatório que foi disponibilizado ao público pelo relator, o senhor Alexandre de Moraes, esse próprio conjunto indiciatório ele contradiz as conclusões preliminares da investigação. Por exemplo, naquela reunião de 5 de julho de 2022, que supostamente tratava aí de uma trama golpista, o ex-presidente ele fez declarações explícitas contrariando a tese do golpe. E é fácil achar as falas completas na internet, mas eu transcrevi aqui os trechos mais ilustrativos. Então aqui eu já estou falando, dando aspas para o senhor Jair Bolsonaro. Ninguém quer virar a mesa, ninguém quer dar o golpe. Aí num outro trecho, não é providência de força não. Não é dar tiro ou botar a tropa na rua, tocar fogo, metralhar, não é isso. Claro que eu estou poupando vocês aqui dos palavrões e dos berros, né? Mas enfim. O ponto é que se até algumas provas contradizem a narrativa ou a tese do senhor Alexandre de Moraes, a melhor estratégia do Bolsonaro é mesmo o silêncio, na esperança de que o processo judicial seja mais imparcial do que está sendo essa investigação. Sem falar que aí na fase processual, a defesa tem acesso completo aos autos do processo e sabe exatamente o conteúdo de uma acusação, de uma eventual acusação. Então é isso. Se você gostou dessa análise, não deixe de compartilhar o vídeo e marcar pessoas queridas para elas participarem aqui do nosso debate virtual. Eu também gostaria muito de saber a sua opinião. Você acha que essa investigação está de acordo com o devido processo legal? Então, eu conto com a sua participação aqui nos comentários. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.